Muito poderosa nessa noite. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 15, ok? Nós vamos ler aqui, Mateus 15, a partir do versículo 21. Fique muito ligado para você não perder. Mateus 15, 21 em diante. Eu vou ler toda essa história, uma história bem conhecida, mas é muito importante que a gente leia toda a história. Diz assim a palavra em Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, nós estamos a 2 passos do novo ano, a 2 passos dessa nova estação. Ó Deus, e nós queremos entrar nesse novo tempo da nossa vida, Senhor, com uma fé poderosa. Queremos o selo da fé sobre nós, ó Deus, o selo do Senhor Jesus sobre a nossa fé. Queremos ter uma fé funcional, queremos ter uma fé ativa, uma fé verdadeira, uma fé que alegra o teu coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, então, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor revele essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, queridos, eu vou ser muito objetivo aqui, mas eu estava pensando nessa mulher, não é, que ela conquistou o elogio a respeito da fé dela, do expert na fé, não é verdade? Do autor e consumador da nossa fé, Jesus. Já pensou? Aquele que sabe tudo sobre fé, não é? Aquele que, enquanto estava aqui como homem, teve uma fé padrão, modelo para todos os homens, uma fé que nunca fracassou. Esse homem Jesus olha para a fé daquela mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Então eu vi essa frase de Jesus nesse texto, agora esses dias, como se fosse um selo, não é? Sabe assim, um selo de pureza, não é? Hoje tem selo de pureza no café, por exemplo, não é? Tem o prêmio Nobel, é outro selo, não é? Alguém que recebeu, que foi excelente na sua área. Então, 10 pessoas, né, uma vez por ano recebem um selo, o prêmio Nobel, naquela área, naquelas 10 áreas de atuação, não é? Então, tem esses selos na nossa vida, no nosso cotidiano. Tem aquele troféu imprensa, né? Os caras que se destacam no jornalismo, na televisão, na comunicação, etc. Eles recebem um troféu. Jesus deu um selo para essa mulher. Jesus deu um troféu para ela, deu um prêmio para ela, reconheceu a fé dessa mulher. E o resultado da fé dessa mulher, nós sabemos, qual que era a necessidade dela? A filha dela estava horrivelmente endemoniada, não é? E ela conseguiu, não é? Jesus disse para ela: seja feito como tu queres. Seja feito como tu queres. Já pensou, irmãos? Deixa eu perguntar para vocês aqui. Tem alguém aqui que quer, pelo menos uma coisa aconteça na sua vida esse ano, mas você acha que é muito difícil, é só um milagre mesmo? Deixa eu ver se tem alguém aqui que, olha só, quase todo mundo, não é? Já pensou, Jesus falasse para você, seja feito como tu queres, não é? Meu Deus, eu quero um monte de coisa para esse ano, e Jesus falasse para mim:
seja feito como tu queres. E isso vai acontecer hoje, em nome de Jesus. Amém? O que Jesus falou para aquela mulher? Mulher, grande é a tua fé, você tem o meu selo. Não é? Ele colocou aquela fé como se fosse, ele viu a fé da mulher como se fosse assim uma joia muito rara, e ele colocou numa luz muito forte, examinou aquela joia, no final ele disse, é perfeita, e colocou o selo dela, grande é a tua fé, seja feito como tu queres, meu Deus. Então as pessoas que têm essa fé, irmãos, vão alcançar o que querem, diga glória a Deus. Vão alcançar o que querem, aleluia. Sabe, é como um cheque em branco. Jesus deu um cheque branco para ela, não só para aquele momento da vida dela, mas a partir dali nunca mais a vida daquela mulher foi a mesma. O que eu quero ver com vocês hoje à noite, como eu disse, eu vou ser objetivo, mas você não pode perder nada. O que eu quero ver com vocês são 3 características de uma fé que tem esse selo de Jesus. Eu quero falar hoje à noite sobre o nosso tema, o selo da fé. Meu Deus, o selo que Jesus coloca na nossa fé. E quando a gente tem esse selo, o que nós queremos vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Então lá vai, a primeira coisa aqui, se você tem esse selo, você tem uma fé que nunca desiste. Vamos dar uma olhadinha na vida dessa mulher, presta atenção. Mateus 15, 22 diz assim, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muito importante isso aqui, irmãos, porque quando ela fala assim, olha, Jesus, filho de Davi, ela está chamando Jesus de Messias, porque todo mundo sabia, todo mundo esperava que da descendência de Davi viesse o Messias. Quando você vê alguém no Novo Testamento chamando Jesus de filho de Davi, ele está reconhecendo Jesus como Messias, como o enviado de Deus que salvaria o mundo. Então ela está crendo no Messias, no Salvador do mundo. Mas irmãos, apesar disso, e apesar dela ter orado assim, ela clamou bem alto, que ela chamou a atenção de todo mundo, ela incomodou os discípulos, ela disse assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela orou exatamente como o Bartimeu orou. Lembra que o Bartimeu orou assim? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que aconteceu com o Bartimeu? Foi curado da cegueira dele. Mas o que acontece com essa mulher quando ela reconhece Jesus como Messias e quando ela ora igual o Bartimeu, Jesus, tem compaixão de mim. O que acontece com ela? Mateus 15, 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Irmão, estou falando para você que uma fé que tem o selo de Jesus, tem esse selo de pureza, não é? Foi reconhecida uma fé verdadeira. Irmãos, essa pessoa não desiste, ainda quando parece que Jesus está demorando a responder a oração. Ou ainda, porque parece assim que ele está ignorando a oração daquela pessoa. Irmãos, muitos de nós começam a orar sobre algo, e demora, ou não acontece no momento que a gente quer, não é? E muitos de nós desistimos no processo. Não, irmãos, essa fé não tem o selo de pureza da fé. Ela não tem o selo, mas você vai obter hoje à noite esse selo em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, irmãos, Jesus não responde. Eu confesso que é muito difícil continuar crendo quando a nossa petição parece ter sido um fracasso. Não é? Puxa vida, eu estou orando, eu fiz um jejum de 21 dias, de 40 dias, eu estou sério sobre aquele projeto, eu estou clamando a Deus, eu estou buscando todas as promessas, eu tenho uma promessa, eu creio que Ele é o Messias, eu estou orando como deve ser orado, igual como ela orou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, mas o que aconteceu com ela? Nada, nenhuma resposta, nenhuma palavra. O silêncio de Deus, irmãos, mas é muito lindo, essa mulher não esmorece, ela tá tão determinada em receber o que ela precisa, o que ela quer, que é a libertação da filha dela, que os discípulos começam a interceder por ela. Escuta, olha só, os discípulos vão lá com Jesus, Mateus 15, 23, os seus discípulos aproximando-se dele disseram, mestre, despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Senhor, resolve o caso dela. Senhor, responde a oração dela, para que ela vá embora, porque essa mulher não para de orar. Irmãos, olha só,
ela reconheceu Jesus como Messias. Ela orou da maneira certa. Jesus ignorou. Agora ela tem a intercessão dos discípulos de Jesus por ela. E qual a resposta de Jesus para essa intercessão? Escuta. Mateus 15, 24. Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meu Deus, ela era cirofenícia, ela não era de Israel. Então ela poderia pensar: o quê? Ele não foi enviado para mim? Então eu estou aqui orando em vão. Eu estou buscando ele em vão. Não, irmãos. Olha qual que é a resposta dessa mulher. Mateus 15, 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: socorre-me. Irmãos, ela já recebeu 2 não de Jesus. O primeiro não foi o silêncio dele. O segundo não, ele diz: eu não fui enviado para ela. Ela não é judia. Primeiro os judeus. Depois dos judeus, os gentios vão ser alcançados, mas ela não vai entrar agora, só depois da cruz. Quem está me entendendo? Irmãos, o que essa mulher arrancou de Jesus foi uma graça antecipada. Os gentios só seriam alcançados depois que Jesus morresse na cruz, nós. Essa mulher foi alcançada antes. Ela conseguiu a libertação da sua filha antes da cruz. Por quê? Por causa da sua fé verdadeira. Por causa da sua fé que tinha o selo de Jesus. Está percebendo que a fé verdadeira, a fé que tem o selo, não desiste? Não desistiu depois do silêncio. Não desistiu depois que Jesus disse para ela que ela não tinha direito porque ela não era judia. E olha só, irmãos, que coisa interessante. O teste final. Mateus 15, 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, depois que ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela teve uma atitude de adorá-lo. Quando ela ouviu um nãozão desse. Tem muita gente que quando ouve um não, porque primeiramente ela não ouviu um não, ela só ouviu um silêncio. Ele não respondeu. A pessoa está orando e não recebe resposta, beleza. Mas quando a pessoa recebe não. Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, eu vou fazer aquilo. E aí, de alguma maneira, essa pessoa descobre na Bíblia, ou ela sabe porque sabe, ela recebe uma palavra de Deus e a resposta é não. Não é para você isso agora. Não é? Jesus não disse um não definitivo, ele disse: não, eu não fui enviado agora não, aos gentios. Eu só fui enviado agora, nesse primeiro momento, aos filhos de Israel, ela está fora. Então ela responde com adoração, e quando ela está lá nos pés de Jesus, Jesus olha para ela agora e diz para ela: olha, não é bom, desculpe, mas não é bom tomar o pão dos filhos, porque a libertação agora, nesse momento, antes da cruz, é um pão dos filhos, dos judeus. E não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Muito forte isso, irmãos. Meu Deus do céu. Qual que é a resposta dela, irmãos? Eu te pergunto sinceramente, mas não responda. Responda só para você, se fosse você. Você está orando por algo, Jesus não responde. Você continua orando, ele diz não, agora não. Aí você o adora. Você o adora. Aí você pensa: puxa vida, agora que eu adorei, ele não vai resistir. Aí ele diz, não é bom dar o pão dos filhos e lançá-lo. Você, agora, nesse momento da história, você está em segundo plano, como um cachorrinho. Não é? Irmãos, muito forte isso. A resposta dela é: porém, sim, Senhor. Sim, Senhor. É verdade. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Ela se submeteu simplesmente e totalmente. Era uma fé imortal. Irmãos, ela recebeu esses 3 nãos. O não do silêncio, depois o não fui enviado para você agora. E o terceiro não é bom, não é bom dar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, e essa mulher resistiu até o fim. Quem está me entendendo? Uma fé que não desiste. Assim que é a sua fé? Como vai a sua fé? Não é? Como vai a sua fé? Quantos nãos você recebeu? 3 aqui não é um número final. 3 aqui é um número de plenitude. Como Pai, Filho e Espírito Santo é um número do completo, do total.
Então, quantos nãos você recebeu em 2020? Eu imagino que muitos de nós recebemos muitos nãos. Muita coisa não correu como a gente pensava que ia correr, não é? Eu sei de pessoas que fizeram grandes projetos, fizeram grandes investimentos, todos vocês sabem, todos vocês conhecem pessoas assim, não é? Que estavam indo muito bem em 2020, então fizeram um investimento porque, baseado no que já estava acontecendo, o investimento melhoraria os negócios. Mas, irmãos, veio um grande não é verdade? Como que nós estamos lidando com isso? Não é? Sabe, irmãos, a fé não desiste. A fé que tem o selo de Jesus não desiste. Eu profetizo, essa é a sua fé. Não desista, em nome de Jesus. Sabe, igual como Jó declara em Jó 13:15. Embora ele me mate, eu ainda assim esperarei nele. Ainda que ele me mate. A mulher dele disse para ele: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse: nós recebemos tanto bem de Deus e não receberemos o mal. Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Isso é a fé que tem o selo de Jesus. Aleluia. Segundo lugar. Então, a primeira coisa, quais são as características de uma fé que tem esse selo? Oh, mulher, grande a tua fé foi aprovada. Primeira coisa, fala para mim. Nunca desiste. Segunda coisa, uma fé que concorda com Deus. Olha o que diz aí Mateus 15:26. Jesus diz assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha a resposta dela, irmãos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, ela não contestou. Quem contesta é a incredulidade. Quem contesta, ou seja, murmura, reclama, não é a fé. A fé não reclama. A fé não murmura. A fé concorda com Deus. Amém, queridos? Deus disse, então é verdadeiro. Ele determinou, então está certo. Quem está comigo? Amém, queridos? Então, a segunda característica de uma fé que tem o selo de Deus, irmãos, é essa. É uma fé que concorda com Deus. Interessante, lá em Marcos 7, que conta a mesma história, o Marcos coloca uma frase assim: deixa primeiro que se fartem os filhos. Porque, como eu disse, antes de Jesus morrer na cruz, Israel era o alvo. Depois que Israel fosse alcançado, não é? Aí os gentios receberiam a graça de Jesus, não é? Então, irmãos, Jesus diz para ela: não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela concorda. Tudo bem, Senhor, ainda não chegou a minha hora. Ela não discutiu o plano da distribuição do pão de Jesus, que é a graça de Jesus, né? Não, como assim? Como assim primeiro os filhos? Eu estou precisando agora. Como assim? Não. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É interessante porque, irmãos, preste bem atenção. Ela não apenas concordou com tudo que Jesus disse, como ela o adorou. Isso é importante. O que significa isso? A fé reconhece Jesus como Senhor. Se Ele é Senhor, Ele é o dono. Então, quem determina o tempo é Ele. Quem determina o modo como Ele vai fazer é Ele, não sou eu. Então, essa mulher, ela reconheceu Ele como Senhor. Senhor, é verdade. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu sou um cachorrinho. Eu sou um cachorrinho sentado debaixo da tua mesa. Sim, Senhor. Tu disseste, eu concordo. Amém? Tu disseste, eu concordo. Agora, ela se prostra e o adora. Por que ela o adora? Porque ela o reconhece como o dono da sua vida. É assim que é a sua fé? É assim que é a sua fé? Deus está no controle. Ele é o dono. Ele é Senhor. Irmãos, até a salvação, a Bíblia diz que se eu crer no meu coração, se eu confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e eu crer no meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, eu sou salvo. Então, para que eu seja salvo, eu preciso reconhecê-lo como meu Senhor. O que significa isso? Como meu dono. Irmãos, tem muita gente querendo mandar em Deus. Tem muita gente querendo determinar o tempo. Poxa vida, eu não entendo, por que está demorando tanto? Com fulano foi diferente, foi rápido.
Não, essa pessoa não está reconhecendo Jesus como dono, como o Senhor. Quem está me entendendo? Então, a segunda coisa aqui, irmão, diga comigo bem forte. A fé concorda integralmente com Deus. É assim que é a sua fé. Você concorda com o que Deus disse na sua palavra? Você o adora, apesar de você não entender o que está acontecendo. Você o adora porque Ele é o dono, Ele é o Senhor da sua vida. E terceiro e último lugar, terceira característica de uma fé que tem esse selo de Jesus. Ó, mulher, grande é a tua fé. Qual que é a primeira? Uma fé que não desiste. Não respondeu palavra. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. 3 nãos. Em poucos minutos, ela continuou perseverante. Uma fé que concordou com Jesus, apesar de Jesus ter chamado ela de cachorrinho. Segundo plano, não agora. Sim, Senhor. Tudo certo. E o adorou. O Senhor é meu dono. É o Senhor que manda. É o Senhor que está no comando e nem eu. Meu Deus do céu, top das galáxias. E terceiro e último lugar para a gente orar. Uma fé, essa fé que tem o selo de Deus, irmãos, além de ser essa fé que não desiste, além de ser essa fé que concorda totalmente com Deus, é uma fé inteligente. Olha só, eu quero terminar com isso. Mateus 15, 27, ela contudo replicou assim. Ela contudo replicou, sim, Senhor. Sim, ela concordou. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Irmãos, o Marcos, de novo, lá em Marcos 7, diz assim, olha, por causa dessa palavra, o Marcos observou que Jesus disse para ela assim, olha, mulher, por causa dessa palavra, disso que você falou, ou seja, sim, Senhor, eu concordo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. O Marco diz que Jesus falou para ela assim, por causa dessa palavra, vai, a tua filha foi curada, a tua filha foi salva, a tua filha foi liberta, por causa dessa palavra. Então é muito importante a nossa resposta ao que Jesus nos diz, é muito importante isso. Ou ao que Jesus não nos diz, ou ao que Jesus não nos dá. É muito importante o que a gente está falando. O que é que você está falando? Está reclamando? Está murmurando? Está se comparando? Está contestando? Ou você está concordando? Agora olha só, irmãos, apesar dela não discutir e não questionar Deus, de não murmurar, não é verdade? Mas ela argumenta com muita inteligência. E olha só, irmãos, eu quero terminar te falando isso, presta atenção. Os argumentos dela, não é? Os argumentos que ela usa com Jesus, não contestação, não revolta, não reclamação, eu não entendo o que está acontecendo comigo, porque eu sou tão bonzinho, porque eu sou um dizimista, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo, nada disso. Ela não discute, mas ela argumenta com muita inteligência, tudo baseado no que Jesus disse. Ou seja, ela usa a palavra de Jesus para ela argumentar com Jesus. Olha só como que ela é inteligente. Vamos entender isso aqui, presta bem atenção. Então, a primeira coisa que ela diz para Jesus é o seguinte, Marcos 7, 28. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então presta atenção aqui, ó. A primeira coisa, se Jesus disse para ela que ela é um cachorrinho, não é? Ela vai responder segundo o que Jesus falou. Presta bem atenção isso aqui, ó. Os orientais, até hoje, os orientais adultos não gostam de cachorros. Eles não criam cachorro. Cachorro para o oriental, em geral, é considerado imundo e maldito. Eles não gostam dos cães, não é? Mas as crianças não têm esse entendimento. E as crianças brincam com os cachorrinhos. E os cachorrinhos pequenos entram nas casas por causa das crianças. E ficam ali, não é? Às vezes até o pai nem viu e o cachorrinho está lá embaixo da mesa. E a criança
A criança que está cuidando do cachorrinho sempre dá alguma coisinha, não é? Às vezes até escondido para o cachorrinho, deixa cair alguma coisa de propósito para o cachorrinho. O que essa mulher está dizendo para Jesus? Ela está dizendo assim, beleza, Senhor, entendi. Eu sou mesmo esse cachorrinho aí. Eu não sou filho. Eu não tenho direito à libertação agora, porque a libertação só vai vir depois da cruz, não é? Depois da cruz, quando Jesus despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Isso é depois da cruz. Mas antes da cruz ela está entendendo. Sim, Senhor, beleza. Entendi, libertação é pão dos filhos. Não é para mim agora. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor, baseado aí no que o Senhor está falando. Baseado aí na tua palavra. Eu sou um cachorrinho, mas eu não sou um cachorro de rua. Eu sou um cachorrinho da casa. Não é? Eu tenho direito às migalhas. Não é? O Senhor está comprometido. O Senhor está comprometido de me dar essas migalhas. Meu Deus, ela argumenta de acordo com aquilo que Jesus chamou ela. Por isso que eu tenho dito sempre, falei o ano inteiro isso. Irmãos, se nós não tivermos o entendimento da palavra de Deus, se nós não tivermos o entendimento das promessas de Deus a nosso respeito, nós não teremos condições de argumentar com inteligência com Deus. Quem está me entendendo? O Moisés diz assim para Deus, sim, Senhor, entendi. O Senhor disse que eu achei graça aos teus olhos. Mas o Senhor está dizendo que o Senhor não vai conosco, porque senão o Senhor vai matar o povo de Israel. Beleza, se o Senhor disse que eu achei graça aos teus olhos, Senhor, então o Senhor tem que ir comigo. Porque se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Você vai ver o Moisés orando várias vezes assim, Senhor, tu disseste. Irmãos, você tem habilidade para dizer assim, olha, Senhor, está escrito. Lembra Jesus no deserto? Jesus no deserto, o diabo vem tentá-lo e ele usa, está escrito. E ele recita Deuteronômio 8:3. Capítulo 8, versículo 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia usar a palavra de Deus. Quem está me entendendo? O Davi fala também várias vezes para Deus, Senhor, tu disseste que a minha descendência seria abençoada. Cumpre agora a tua palavra. Aleluia. Então, irmãos, essa mulher então usa o que Jesus disse. Então eu sou um cachorrinho. Então significa que eu sou um cachorrinho, não é? Da casa, um cachorrinho que tem direito à migalha. A segunda coisa do argumento dela que eu acho interessante. Ela argumenta que ela é uma propriedade de Jesus. Sim, Senhor, diz ela. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então o Senhor é meu dono. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Irmão, se Jesus, o Senhor está me chamando de cachorrinho, beleza, eu concordo, tranquilo. Certinho, o Senhor disse? Está certo. Eu sou cachorrinho, mas se o Senhor está me chamando de cachorrinho e eu sou de dentro de casa, o Senhor é meu dono. Então o Senhor vai ter que me sustentar. O Senhor vai ter que me dar essas migalhas que eu preciso. Quem está me entendendo? Irmãos, isso é um argumento, não uma murmuração. É um argumento inteligente que só tem aquele que tem a fé, que tem o selo de Jesus. A última coisa aqui. Qual que é o argumento dela? O argumento dela é de que o Senhor é rei. No teu palácio há abundância de provisão. Então, irmão, um cachorrinho não podia ir para a casa do pobre, porque mal o pobre tinha para comer e dar para os seus filhos. Não podia sobrar nada. Os filhos já estavam comendo migalhas. Mas ela está dizendo, o Senhor é rei. O Senhor é milionário. O Senhor tem abundância de pão para os teus filhos. Então, o que sobrar, tá bom para mim. Eu sou cachorrinho, mas eu sou o cachorrinho de um rei riquíssimo. Glória a Deus, quem está me entendendo? Então, irmãos, eu quero te fazer um desafio aqui, hoje à noite. Quero te fazer esse desafio, para que você tome essa decisão, nessa virada, não é de estação. Você tome essa decisão. Eu vou conhecer a palavra de Deus, não é? Eu vou saber argumentar dentro da palavra com Ele. Amém, queridos? Eu não vou reclamar. Irmão, muita gente que murmura e reclama é porque não conhece a palavra. É porque não tem relacionamento com a palavra. Mas quando a pessoa tem um relacionamento com a palavra, ela vai argumentar de acordo com o que Deus disse para ela. Amém? Amém?
Você quer ter essa fé que tem o selo de Deus? Então fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero essa fé, irmãos, que tem o selo de Deus. Então, por favor, não distraia agora, nós vamos orar agora. Nós vamos entrar nesse novo ano, sabe? E quando Jesus encontrar com você, no meio da sua tribulação, igual essa mulher, não é? Que tinha uma filha horrivelmente endemoniada. Meu Deus, eu não sei se tem uma coisa pior do que isso, de ver um filho assim. Não é? Ver um filho completamente dominado por Satanás. Meu Deus, beirando a loucura, a esquizofrenia. Que tristeza para uma mãe ver um filho assim. E ela precisava de uma resposta, de um milagre, algo precisava acontecer. E Jesus viu aquela mulher e viu o brilho da sua fé. Então ele submete aquela mulher a essas provas. Ele dá 3 nãos para ela e ela não desiste. Ela foi aprovada. Primeiro teste ela foi aprovada. Meu Deus do céu. Depois ele diz para ela, não agora. Agora você não tem direito, só os israelitas. E ela concorda radicalmente com Deus e o adora, mostrando que ele é o dono dela, que ele que manda. Se ele disse, então tá certo, tá bom, tá jóia, perfeito. Meu Deus. E depois, essa fé, não é, argumenta com Deus dentro do que Deus disse para ela, dentro do que Jesus disse para ela. Ela vai argumentando ponto a ponto. Beleza, eu sou um cachorrinho, então eu estou dentro da sua casa. Beleza, eu sou o seu cachorrinho, então o senhor tem que me alimentar. Beleza, eu sou um cachorrinho, mas eu sou um cachorrinho de rico. O senhor é muito rico. Não vai faltar para os teus filhos. Se o senhor der um pouco para mim, não vai faltar para os teus filhos, porque o senhor tem abundância. Meu Deus, que argumento poderoso dessa mulher. Aí Jesus dá um grito, oh mulher! Grande é a tua fé. E o Marcos registrou, por causa dessa palavra, vai, a tua filha está curada, liberta, sã. Então eu quero te desafiar agora, nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero te desafiar, em nome de Jesus. Você tem uma necessidade ou várias necessidades, você tem um projeto. Você tem um projeto para esse novo ano. Então eu quero que você ore comigo. Vamos orar. O pessoal aí da mídia, coloca uma música aí para a gente orar. Vamos apresentar para o Senhor nossa oração, nosso clamor. Não se intimide. Não se intimide com demoras. Porque nada saiu do plano de Deus. Deus te conhece muito mais do que você se conhece. Ele sabe o tempo e o modo. Para todo o propósito de Deus, ao tempo de Deus e ao modo de Deus. Cabe a cada um de nós, pela fé, esperarmos. Cabe cada um, a Bíblia diz que fé é certeza de coisas que se esperam. Certeza. Eu penso que essa cananeia, ela tinha essa certeza dentro dela. Eu sei que vai acontecer. Eu não saio daqui nunca mais. Eu só saio daqui com uma resposta positiva. Não aceito não como resposta. E vou ficar aqui até receber o sim. Até que Jesus disse, oh mulher, pode ir, seja feito como tu queres. Ela recebeu o sim. Então é isso que tem que acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Comece a fazer sua oração. Em nome de Jesus. Talvez alguns aqui já estavam assim pensando em desistir. Talvez alguns chegaram aqui hoje já desacreditados. Mais um ano. Não aconteceu nada. Nada do que eu planejei. Não desista. Concorde com Deus. E aprenda a argumentar dentro da palavra. Para isso você precisa estudar a sua Bíblia. Você precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus. Senão você não vai ser capaz de argumentar com Ele. Muito bem, vou deixar você orar agora sozinho, em nome de Jesus. Apresente seu projeto diante dEle.